Boa noite. Boa noite. Olá, Nani. Esperando estar disponível aqui. Cadê tu? Tô só esperando ficar disponível aqui para eu te incluir na live. Agora acho que vai aparecer. Olha ela aí. Tudo bom? Oi, Deixa eu ajeitar aqui tudo. para não ficar dividido. Aí. Meu. Tá Sabe por bem? que o meu sorriso? Ah, Normal ele já tá aqui, né? Porque tem muito dente pra pouca boca. Mas, Fábio, oi. Tá me ouvindo? aqui. Tô te ouvindo? Boa. O resumão da live da procrastinação Ah, foi muito legal. ficou bom? Ficou muito legal. Isso aqui que foi mais legal. Ah. Eu compartilhei com o pessoal antes de começar hoje. E já teve Uhum. um monte de retorno muito legal. Opa! Muito, muito, muito. Eu tenho que agradecer, a gente tem que começar hoje agradecendo o pessoal, porque fantástico, muito legal. E eu preciso contar o seguinte: todo mundo que mandou mensagem depois, Fábio, falou, porque eu consegui, depois que eu assisti a live e li o resumo, não sei o quê, eu consegui procrastinar menos em pequenas coisas. Daí teve outra pessoa que falou: ai, não me senti sozinha depois que eu assisti aquela live, a gente tá junto. Todo mundo, né? A gente vê. Gente, tá todo mundo no mesmo barco, galera. Tá todo É, mundo tentando aqui é, junto evoluir e tal. E daí eu quero contar uma historinha para vocês. Vamos começar contando uma historinha, só para finalizar a história da procrastinação, porque eu achei muito, repercutiu muito positivo isso e foi um tema muito legal. Essa semana, lembra que o Fábio falou lá semana passada que na procrastinação a gente tentava fugir da dor e ir em direção ao prazer? Beleza. Essa semana eu não consegui fazer o resumão, fugir do saco de ter que sentar e fazer PowerPoint e preferi ficar sentada jogando Minecraft com meu filho. E daí eu falei, meu Deus, eu preciso fazer esse resumão. Eu não gosto de deixar as coisas para depois. E daí eu não consegui terminar, achei ruim. E daí eu olhei pro Fábio e falei, Fábio, não tá, não gostei. E daí o que ele fez? Foi lá e terminou, e me ajudou, e finalizou o negócio. Então, isso que é parceria, isso que é procrastinar. Fábio, valeu. Muito obrigado. Obrigado pela parceria real, de vida real. Hashtag vida real. não, é isso aí. Falou tudo. A gente tá aí um pro outro, né? Isso E aí. N vezes tu me ajudou e hoje calhou aqui, eu abri o computador e fiz. Não tem problema nenhum. E então, Hoje. só para encerrar mesmo, botar assim com. Acho que não dá para encerrar mesmo Ai, totalmente, não dá. É, então, né? ou falar com chave de ouro, né? Ou pontuar com chave de ouro sobre procrastinação. Exato. O ponto crucial é a gente estar sempre se perguntando se essa ação que eu estou prestes a tomar ou não tomar está me levando em direção ao meu objetivo ou está me atrasando. Entendeu? Quando a gente Entendi. chega naquela situação em que da tomada de decisão, né? Ó, como está ali no resumo, vou para academia ou vou ficar em casa no sofá. Isso está me aproximando do meu objetivo ou me afastando? E a resposta dessa pergunta
pode parecer assim óbvio, porque a gente nesse momento não está procrastinando em nada, né? Mas no momento em que a gente vai procrastinar, isso muitas vezes é o suficiente para a tomada de decisão mais correta, certo? Aliás, isso é um ponto-chave para qualquer tomada de decisão, mesmo que não seja procrastinação. Pode ser até no sentido de, isso que eu vou comer agora vai me levar para o meu objetivo, ou isso que eu vou comer agora na verdade, vai me afastar do meu objetivo. Isso que eu estou falando agora me afasta ou me aproxima do meu objetivo? No caso de, eu não consigo, isso é impossível, isso não dá, eu não tenho tempo, entendeu? Entendi. Tudo são escolhas, né? A gente repetidamente eu falo isso nas lives. O maior poder que a gente tem é o poder da opção, das escolhas. E quando a gente opta por tomar uma ação ou não tomar uma ação, também é isso aí, tudo é uma opção. Isso que eu acredito, né? Que eu não consigo. Está me aproximando ou me afastando do meu objetivo? Fazer essa análise crítica sempre vai nos ajudar. E na procrastinação ajuda igual, tá? Ótimo. Aqui, isso me ajuda ou me atrapalha, né? Sim. A tática do 5-4-3-2-1 foi muito legal. Usei horrores. Inclusive hoje, para ir para o workout, eu falei, junta tudo, galera. Crianças dentro do carro, 5-4-3-2-1, vamos. Bora. Senão a gente não saía. É bem legal, tem vídeos dela, da Mel Robbins, no YouTube pra caramba, TED. O livro é bem legal, mas o livro é super, super bom. Mas tu pode poupar o dinheiro do livro. O livro 5, 4, 3, 2, 1, faz. E o resto é ela explicando e dando exemplos e dando milhares de situações onde aquilo funcionou e também como é que ela inventou essa técnica e depois qual é a ciência por trás da técnica. Mas, no resumo, 5, 4, 3, 2, 1, vai lá e faz. Ótimo. Legal. Então vamos começar sobre o assunto de hoje. Tan, tan, tan. Hoje a gente vai falar com o Fábio sobre aquela expressão que foi, inclusive, a expressão que quando eu conheci o Fábio foi o que me fez ter aquele aha moment. Que eu fiquei, eu acho que esse cara tá falando alguma coisa que faz sentido. Menos uma. Então, a expressão diz aí? O mapa não é território. O mapa não é território. É uma bela expressão, mas não fui eu que inventei. Tá? Podia ter sido. Um dia vamos estar fazendo uma live sobre alguma coisa que eu falei de interessante. Mas não é hoje que eu vou fazer isso. O mapa não é território, foi dita pela primeira vez, ou se atribui a um cara chamado Alfred Korzybski. E o que significa? Primeiro eu vou dizer por que todo mundo, quando entende essa expressão, tem uma espécie de um aha moment como tu, certo? A expressão é tão importante que na PNL, quando a gente estuda PNL, é o primeiro pressuposto da PNL. É tipo um aspecto fundamental. Se a pessoa não aceitar essa premissa, essa metáfora como sendo verdadeira, não dá para começar a PNL, entendeu? Não dá para. E o que quer dizer que o mapa não é território? Bom, a frase é curta, mas a explicação não é tão curta assim. Mas basicamente significa que o mapa é a nossa percepção e o território é a realidade, certo? Certo. Basicamente, a gente anda navegando por aí com base na nossa percepção e não com base no território em si. Pronto. Até aqui é mais ou menos simples, né? Mas não faz muito sentido. Mas eu vou aprofundar um pouco mais. O que isso quer dizer? Bom, para começar, a gente percebe o mundo através dos nossos sensores, né? Os órgãos sensoriais, a visão, o tato,
a audição, e todos os nossos 5 sentidos percebem o mundo. 2 pessoas, só pelos seus sentidos, já percebem um mundo diferente. Com certeza, todo mundo já teve presente no momento em que umas pessoas estavam com frio e outras pessoas estavam com calor, né? Normalmente, a mulher está com mais frio do que o homem, né? Bem comum isso. Isso é comum. Então, quem é que está certo? A realidade é a mesma, as 2 pessoas estão no mesmo lugar, tudo igual, não sei o quê, mas uma está com frio, outra está com calor, né? Tá. Isso é uma diferença no sistema sensorial, certo? Se tu tiver num ambiente onde tá tu, mas tem uma pessoa que é deficiente visual, outra uma deficiente auditiva, uma pessoa que ouve mais, uma pessoa que vê pior, etc, etc, né? Cada pessoa tem um sistema sensorial diferente, diferenciado. Sim. Portanto, a porta de entrada daquilo que a gente chama de realidade já é diferente de uma pessoa para outra. O input. Digamos assim, a fonte é a mesma, certo? Mas como a coisa vai chegar lá no teu cérebro é diferente para cada um, né? Para começar, tudo aquilo que a gente percebe, mesmo, imagina, quem está assistindo aqui a live, eu estou falando, mas a pessoa está ouvindo um bocadinho depois. E quando o som chega no ouvido dela, ainda leva um tempinho para chegar no cérebro e aquilo descodificar. Portanto, a gente está sempre um bocadinho atrasado com relação ao que está acontecendo, né? Um delayzinho. Tem sempre um delay. Então, mais um ponto em que nos afirma, né, em que corrobora com a ideia de que a gente está só interpretando aquilo que está acontecendo. Sim. Então, vamos resumir o que tu falou até agora. A gente é provido de todos os nossos sentidos, né? Todo mundo tem, ou quem não tem, vai ter uma outra maximização ou minimização de algum dos sentidos, né? Então a gente tem lá os 5 sentidos, muitas das pessoas vão ser providas dos 5, outras vão ter eventualmente deficiência visual, deficiência auditiva, o que for. E daí isso vai se equilibrar, maximizar ou minimizar. E a partir disso, a maneira que tu sente, capta, vai também perceber, processar e na sequência vai agir de acordo com o que tu percebeu. Ó, só o pessoal para... Fala aí. Brisa, reforça o tema. A gente está falando do primeiro pressuposto da PNL, que é a metáfora que diz que o mapa não é território. E a gente está conversando aqui para conseguir compreender esse conceito, que na PNL é importantíssimo. Então, basicamente, o que ele significa? Significa que o território é a realidade e o mapa é uma interpretação da realidade. E o que a gente está explicando aqui é que a gente anda, aquilo que a gente acha que é a realidade, na verdade, é a nossa interpretação da realidade. Todo mundo tem o contato com a realidade, mas é através da interpretação da realidade, certo? E a primeira etapa aqui é como é que a gente percebe a realidade. A gente percebe a realidade através dos nossos 5 sentidos, certo? E o exemplo que eu dei foi que, às vezes, a gente está num ambiente, uma pessoa está com calor e a pessoa do lado está com frio, né? Normalmente as mulheres têm mais frio que os homens. A realidade é a mesma, a percepção da realidade é ligeiramente diferente. Pronto. Perfeito. Dito isso, o sistema sensorial de cada pessoa é único, né? Cada pessoa vê e sente as coisas de uma forma diferente. Depois, quando chega no cérebro, cada pessoa tem, ainda mais único que o sistema sensorial, é o seu sistema de representação, certo? As milhares de coisas, o teu, digamos assim, o piso inferior do teu cérebro é formado por coisas únicas. Não existe... Se cada ser humano é único, o subconsciente de cada ser humano é ainda mais individual. Porque todos... Sentidos na PNL, maravilha, obrigado. De nada.
O que isso quer dizer? Olha, os valores da pessoa vão influenciar aquilo que ela está percebendo. As experiências vivenciadas por ela vai influenciar. As referências, né? As crenças. Crenças, valores, preferências. Preferências. Certo? Preferências, mesmo aquilo que a gente estava falando sobre o MBTI nas outras lives, né? Se uma pessoa está explicando um projeto para uma pessoa que é mais judging, né? O judging vai perceber aquilo de uma forma e o perceiver vai perceber de outra. Então, existem milhões de coisas aqui para trás que vão influenciar na percepção da realidade, né? Sim. Por exemplo, eu tenho um amigo, um grande amigo, que ele é sérvio e ele esteve na guerra. E ele perdeu o pai dele na guerra. Então, imagina as coisas que ele não viveu. Ele vivia em Sarajevo, e ele disse que um dia, depois de um bombardeio forte na cidade, os animais do zoológico fugiram. Então, era espaço andando pela cidade. Entendeu? Ele vivenciou, depois como soldado, vivenciou clínicas de tráfico de órgãos, onde pessoas sequestradas eram mortas, né, e cortadas. Então, tu imagina a influência que isso tem na vivência dele. Sim, né? A percepção dele do mundo vai ser alterada, provavelmente, em função disso. Totalmente, né? E na de acordo com as vivências que ele teve. Exatamente. Na Sérvia, basicamente, a guerra entre muçulmanos e cristãos ortodoxos. Tu imagina o que é diferente. A gente, né, tá falando de um muçulmano que não teve esse contato, que não teve uma guerra, com uma pessoa que teve contato com essa realidade, né? Isso está de uma coisa ruim, mas existem milhares de outros exemplos. Eu gosto muito de dar um exemplo de diferença de percepção de realidade, eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir o exemplo. Que são os meus pais, no fundo de casa, tomando a cerveja deles no final do dia. Mesma cerveja, em volta da piscina, conversando, tá tudo igual, né? Aí aparece uma barata, né? Na cabeça da minha mãe, holocausto. Para o mundo. E na cabeça do meu pai, ele só quer matar a barata que é para minha mãe, porque se não tivesse minha mãe chateada, meu pai provavelmente ia matar a barata, entendeu? Então, mesma realidade, percepção diferente. E ótimo. Eu acho que já começa a clarificar um pouco, né? Mas a expressão, vamos sempre reforçar de tempos em tempos a expressão, porque daí quem está chegando agora vai entender. A gente está falando, gente, hoje sobre mapa não é território, essa expressão. Então, o Fábio falou até agora que cada um tem uma percepção única, de acordo com as suas vivências, de acordo com todos os sentidos. Cada um percebe o mundo de um jeito e cada um reage ao mundo e às coisas que acontecem ao redor da gente de um jeito. Exatamente. Então, perceber isso e interiorizar isso e se repetir isso diariamente é importante para conseguir criar empatia, que é para tu conseguir se colocar no lugar do outro, pelo menos para perceber que, bom, a pessoa foi grosseira, né? Calma, né? Existe, mesmo que aquela pessoa seja sempre grosseira, ela pode ser uma pessoa grossa, ok? Ela é grossa. Mas ela é grossa porque existe todo um background que suporta aquilo, entendeu? Sim. Esse olhar empático é fundamental, né, Fábio? Muito, muito. Então, isso foi uma coisa que no dia que tu me explicou essa expressão, que por isso que deu o aha moment, sabe? Quando ele falou aquilo, gente, o mapa no território, ele me explicou tudo isso, eu fiquei...
Meu, é por isso que a minha filha é desse jeito, é por isso que o meu filho, por isso que fulano é assim. E daí, o que que te abre ali o leque, né? Ninguém pensa que nem eu, ninguém tem a mesma conduta que eu. Então, assim, ok, ninguém tem que ser igual em conduta e raciocínio, né? E assim, parece que é um fôlego que dá, porque baixa a expectativa, baixa a ansiedade, porque tu sempre espera do outro, né, que tem a mesma crença e a mesma visão que tu. E daí tu vai lá, se frustra, quebra a cara, porque tu sempre gera aquela expectativa no outro, né? E a hora Exatamente. que tu entende isso, que tu abre esse leque do olhar empático, meu, vai para abraço. Porque tu olha assim, tu vai sempre partir do pressuposto seguinte: beleza, se ele não tá pensando da maneira que eu, o que será que deve estar passando na cabeça daquela criatura? Qual será que foi a vivência, né? Exatamente. E a gente é engraçado, né? Porque algumas das pessoas mais inteligentes que eu conheci, na verdade, foram se tornando muito intolerantes. Aham. À medida que elas conheciam o mundo e adquiriam cultura e, enfim, mais bagagem, naturalmente as coisas vão ficando mais claras para as pessoas, né? Uhum. Porém, a compreensão do outro não entra nesse pacote, porque só quando tu quer ter empatia, né, para conhecer o outro, é que tu deixa de lado aquele é óbvio. Óbvio, Aham. né? Mas Óbvio na minha lógica, não é lógico, né? é Na lógica de quem? Na visão de quem? Óbvio para quem? exatamente, né? Então, quando pô, o é óbvio, cara, o é óbvio não tem nada óbvio, né? Aham. Óbvio. O que é óbvio é que a gente tem que abandonar o óbvio, né? Uhum. E abrir a visão. A gente tem que abrir a visão, ser curioso e flexível, né? Que é para quando aquela coisa, quando a pessoa fala aquela coisa e tu diz assim, cara, isso não faz o mínimo sentido. É um absurdo! Nada É, a ver! tu conseguir Que dar aquela idiota! parada antes, entendeu? A gente conseguir dar aquela parada antes e pensar assim, tá, pera, né? Peraí, Mas dá aquela respirada funda assim. é, a gente tem que mudar, e é interessante porque a gente consegue mudar as nossas reações, mudar as nossas ações, nossas atitudes, simplesmente mudando o nosso vocabulário, né? Em vez de dizer assim, puta, né? Tipo, que. Pá, não acredito, que ignorância, né? Tu diz assim, ah, que interessante. Me explica melhor o teu ponto de vista para eu conseguir compreender. Uhum, uhum. Isso tem duas funções. Primeiro, é que assim, né? Não vamos ser prepotente. Aham, A aham. tá vendo coisa que a gente não tá, né? A outra pessoa pode estar vendo alguma coisa que a gente não está. Ponto número um. Então, vamos dar sempre o benefício da dúvida, ok? O ponto número Benefício da dúvida. Benefício da dúvida. Falou tudo. a outra pessoa está vendo a coisa de outra forma. Então, eu acho que tem duas vantagens, pelo menos, em ouvir, né? Sim, Primeiro, o benefício da dúvida e se tu tiver sorte, tu vai aprender uma coisa diferente naquele dia, entendeu? sim. A pessoa pode Alguma falar uma coisa tu vai aprender com aquela pessoa. afinal, não é. Quando a gente, na nossa primeira conversa, tu veio com uma super ideia, com uma super boa intenção, né? E aí, no decorrer da conversa, eu te expliquei que o mapa não era território. Foi legal, vê bem. Na verdade, tu me pediu uma coisa que eu não fiz, né? Verdade seja dita, tu queria uma coisa que eu não te dei, mas eu te dei e Tu me explicou a ferramenta e o porquê. lá tá. Se não tivesse rolado aquela conversa, se tu tivesse perguntado e não tivesse me dado a, a oportunidade de eu me explicar, né?
talvez tu teria até outra imagem de mim e essa live hoje não estaria se realizando, né? Sim, Mas verdade. tu teve abertura, eu disse, eu posso te ligar para a gente conversar, não sei o quê, e daí a gente conversou, e aí, pô, naquele dia tu aprendeu uma coisa, foi super legal, né? Muito. Por outro lado, quando isso não acontece, às vezes o que acontece é o seguinte, a própria pessoa, à medida que ela vai falando, ela vai se ouvindo, Sim. entendeu? E existe uma técnica que é chamada backtracking, que é a pessoa fala, mas eu acho isso por causa disso, disso, disso e daquilo. E aí o que tu fala para essa pessoa? Tu fala assim, se eu entendi bem, tu acha isso por causa Tu disso, disso. repete? É, Aham. ela vai se ouvir, porque aí, tipo, é como se ela tirasse daqui de dentro, botasse na frente e visse melhor aquilo que ela está falando, ou visse a estrutura profunda daquilo que está em jogo, entendeu? E aí, às vezes, a pessoa, se bem que pensando bem, entendeu? Muitas vezes, cara, no trabalho como coach, a própria pessoa responde instantaneamente para ela. A pessoa, mas eu não consigo fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pô, é mesmo, tu não consegue? Fala mais sobre isso. Não consigo, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se bem que naquela vez eu consegui, mas. Já sei, porque me falta organização, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E tu diz, legal, então o que tu vai fazer? Eu vou. A pessoa dá a própria solução pro negócio. Esse é o princípio básico do coach, né? O coach ajuda a pessoa a tirar lá de dentro as próprias respostas, entendeu? Porque a questão não é imagina, senão o cara tinha que ser especialista em todas as áreas da vida para poder prestar coach para as pessoas, né? Sim, sim, sim. E lá tá, esse é outro princípio da PNL, que as pessoas têm todos os recursos que necessitam. Então, basicamente, o que Entendi. o coach faz é ajudar a pessoa a acessar esses recursos, entendeu? Mas antes disso, voltando para o mapa não é território, é fundamental perceber, né? Perceber esse conceito, se lembrar que a gente não, que a gente vive no Matrix. Tudo é uma interpretação do nosso cérebro, certo? Só que o nosso cérebro é uma máquina que é influenciável, né? Tu tá na fila do banco ou na fila para qualquer coisa e tu tem que estar ali em pé, esperando não sei o quê, porra, o tempo não passa, né? O tempo não passa. Se tu tiver no mesmo lugar, mesma hora, não sei o quê, mas tiver, sei lá, tem Wi-Fi no lugar, tu tá vendo Netflix, pô, Voou o tempo. o tempo passa assim. Ou seja, o tempo é o mesmo, levou 40 minutos. Mas a tua É percepção, relativo, sim, é relativo de acordo com a tua percepção. exatamente, Olha né? só, tem muita gente comentando ali. É difícil. A gente faz a nossa parte, mas o outro às vezes não reconhece. O pessoal não É, nota. E assim, é, o que eu digo? Faz a tua parte. Esteja aberto. bem, Ali já vai mostrar ao que tu veio, né? O que tu teria para comentar a respeito disso? Do pessoal que está comentando, é difícil. Se é colocar assim, no lugar do outro nesse contexto, nem sempre funciona. bom, então vamos Tem lá. pessoas que nos testam, tu é compreensível, se coloca no lugar da pessoa e nem sempre recebe o mesmo, a Kati. É, Haja paciência. Vamos combinar, não é fácil, a Vanessa. Deixa eu ler o último aqui, a Temis Miranda. Abandonar o óbvio, abrir a visão, significa dar ao outro a possibilidade de ser o que ele é, dentro dos seus valores, vivência e visão. isso. Bom, é assim, é difícil, é, facilita. Bom, vamos lá. É assim, é muito mais fácil ter esse conceito incorporado do que não ter. Ter esse conceito incorporado vai criar facilidade. Significa que as pessoas vão automaticamente se tornar super queridas, prestativas, etc e tal? Uhum, uhum. Não. E tu tem que te lembrar de outra coisa.
qual é a tua influência no sistema, né? Tem dias em que a pessoa tá exatamente a mesma de sempre, mas tu é quem está mais sensível. Né? E o que tu quer? Qual é a melhor coisa que tu poderia esperar? Que a pessoa percebesse que o mapa não é território. Né? Só que a gente tem que começar pela única pessoa que a gente consegue mudar, que somos nós mesmos. Ah, mas tem pessoas que não sei o que, blá, blá, blá. Cara, tem pessoas que cometeram genocídio, né? Então, quer dizer, uma pessoa ser grossa, uma pessoa ser difícil... Ah, olha só, deixa eu fazer me veio aqui na cabeça uma historinha. Uma historinha que eu vi uma vez de uma amiga que participou de um curso e tal, dela contou pra mim. E ela falou assim, e daí a gente participou desse curso e tinha uma metáfora e falavam assim, o moço viu a cobra estava indo pro fogo. Daí ele foi lá, puxou a cobra, tirou a cobra que estava indo pro fogo. Daí todo mundo avisando, moço, não tira a cobra vai te picar. E ele ia lá, toda vez que a cobra ia pro fogo, ele puxava. Não, cobra, não vai no fogo, não vai no fogo. E fez uma, duas, e todo mundo, não mexe na cobra, ela vai te picar. Daí ele foi lá, puxou, tirou ela e a cobra picou ele. E todo mundo, fulano, a gente não avisou que a cobra ia picar? E ele olha e diz, a cobra é cobra, e não vai interferir no que eu sou. Eu vou querer sempre salvar a cobra. Então, por aí, galera. Se a gente vai praticar e a gente vai aprender e a gente vai stand up for good, se a gente vai ter o olhar empático, faz o teu trabalho bem feito, que já é metade do caminho. Essa história aí é com base na metáfora do monge e do escorpião, né? Em que é mais ou menos igual, só que o escorpião está isolado no meio do rio, numa pedra, e o monge vai lá e tira o escorpião de lá, o escorpião pica ele, e o discípulo diz, pô, mas, né, isso era meio óbvio que ia acontecer. Daí o monge fala que o escorpião agiu de acordo com a natureza dele, e ele agiu de acordo com a natureza dele. Isso, né? Isso. E outra, Mas... a nossa natureza sendo assim, ela pode influenciar o outro pode, né, talvez modelar, se espelhar, por que não? Bom, o que eu diria sobre isso? É assim, não casa com uma pessoa que tu tem que estar se lembrando que o mapa não é território, né? Porque isso consome energia, entendeu? Óbvio, consome energia. Não é... É muito melhor, muito mais natural tu trabalhar com uma pessoa que tem um mapa mais parecido com o teu, né? Uhum. Esforçar, né, o tempo inteiro para ter uma boa convivência. Porque isso drena energia também, né? Claro, tu tem que estar o tempo todo olhando por aquele lado. Pronto. Então, assim, mas no geral, tu vai ter que sempre encarar um chefe mais difícil, ou uma pessoa que está no momento mais difícil, ou um cliente, ou um funcionário, ou um filho, né? Aquelas pessoas que não são opcionais, né? E que tu tem que passar por aquela convivência. Um pai ou uma mãe que já está mais ranzinza, né? Então, é assim, isso facilita, né? Isso facilita. A gente faz parte de um sistema e a gente influencia o sistema. Isso é um fato, e isso é mais uma premissa da PNL, entendeu? A gente influencia o sistema. Exatamente. Tu tem duas opções. Ou tu é influenciado ou tu é influenciador. Né? Ou tu segue a boiada ou tu bate o sino lá na frente. Exatamente. O que acontece? Se tu... isso é muito difícil, não sei o que, eu não quero compreender ninguém, eu não quero ter empatia. Tudo bem, o que vai acontecer? Toda vez que tu topar com aquela pessoa difícil, o teu estado emocional também vai mudar. Né? Porque tu vai estar sendo influenciado por ela. Agora, se tu fizer aquele esforcinho, não se abalar, continuar sendo, agindo de acordo com a tua natureza, né? Procurando compreender, procurando estar ali presente, etc, 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 muitas vezes, cara, isso até quebra uma barreira, porque aquela pessoa
é ranzinza, ela chega com qualquer pessoa, transforma as pessoas em ranzinza, daí ela, na cabeça dela, o que está acontecendo? Porra, eu sou assim, mas olha como é que os outros me tratam. Ela não percebe que ela está... Aham. Quando ela topa com uma pessoa que, pô, então conta aí a tua história, ou me explica melhor, não sei o quê, entendi, não sei o quê, lá, lá, lá. Ela vai Uhum. começar, mas espera que é todo mundo, mas a Nani não. Pô, Nani, só consigo conversar contigo, porque os outros não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ali começa a mudar um pouco. E aí tem aquelas pessoas que a gente conhece que ninguém consegue brigar ou se chatear, porque são aquelas pessoas que parecem que estão blindadas, né? Chega a pessoa, porra, puta da vida, não sei o quê, e a pessoa tá na paz, tá tranquila, te ouve, não sei o quê. No final, tu até pede desculpa, desculpa, né? Me excedi, não sei o Me quê. excedi. Hum. Mas é Então, por aí. Nossa, esse fantástico esse tema de hoje. é um outro pressuposto da PNL que complementa isso e que agora que vai vir enxurrada de não sei o quê, que assim, ó. Enxurrada de. Pô, se vocês acharam o mapa no território polêmico, é assim, todo o comportamento tem uma intenção positiva por trás. Tadá! Já vou fazer. Ah, não é verdade isso. Tem gente do mal, duvido. Todo, todo comportamento. O problema é que a gente, de uma forma egoísta, tenta olhar assim, não, mas o cara me deu um tapa na cara, como é que isso pode ter um comportamento, pode ter uma intenção positiva? O cara roubou, o cara tem, pode não ser positivo, Positivo no lado dele. pode não ser positivo para ti, pode não ser positivo, pode não te trazer um benefício, mas isso é teu ego que quer se beneficiar com alguma coisa, Sim, né? é benefício para ele, né? Sim, ele descarregou a raiva, ele levou o dinheiro, ele se deu bem. E, e mais, a pessoa vai tomar uma atitude melhor se ela tiver conhecimento e acreditar que algo de melhor possa ser feito. Um cara quando mata, quando rouba, etc, é porque ele acredita que é a única ou é a melhor opção que ele tem, certo? Por isso, Certo. com base nisso, que os negociadores da polícia, por exemplo, conseguem negociar reféns e negociar com suicidas. Aquelas pessoas acham que aquela é a única ou a melhor Única saída. opção. E ali, com base em conversa, né, consegue mostrar para a pessoa que existem outras saídas que vão ter menos dano, vão ter menos problema, que são mais ecológicas, digamos assim, para a vida da pessoa. Menos nocivas. Nocivas, né? Ecológico, né? A gente está acostumado a usar com relação ao meio ambiente, mas ecologia é o estudo das consequências, né? Então, as nossas ações, elas têm que ser ecológicas nesse sentido, né? Imagina, Nani, tu tem um objetivo, sei lá, não me ocorre nenhum na cabeça, mas é um objetivo que vai te tomar todo o teu tempo, todo o teu dia e tu não vai ter tempo para estar com os teus filhos, né? Por mais nobre que seja, pô, vão ajudar as criancinhas na África, não sei o que, não sei o que. Pô, um puta do objetivo, é nobre, não sei o que. É ecológico para ti? Pode ser que não seja, porque se tu não vai estar com os teus filhos, lá tá, estudo das consequências. Sim. Já começou a enxurrada de porrada para cima de mim já? Não, eu fui uma das que eu fui lá e escrevi. Tá, né? Só que me faltava. Explica agora, Fábio. Não, mas tu já explicou. Tu já já fez a contextualização do assunto. Ótimo, fantástico. A pessoa sempre. Sempre vai. Então, Deu para entender. imagina só, o cara te tratou mal, né? Ou tu foi numa loja e o vendedor foi grosseiro, ou o garçom foi grosseiro, né? Ou foi mal educado, ou, né? Pô, calma. O mapa não é território, né? Sei lá o que esse cara tá passando, né? Sei lá o que esse cara tá passando. Ponto número 1.
Ponto número 2. Aquilo que ele está passando pode ter levado ele a crer que aquela era a melhor opção para ele. Certo? Então, Certo. Ou isso a é única opção para ele. melhor ou única, exato. Né? Então, repara como isso te ajuda a compreender a pessoa de uma forma mais tranquila, mais curiosa. Eu gosto do Na termo curioso. verdade, assim, ó, mais do que curiosa, se torna um desafio onde tu pode aprender com aquilo, entendeu? Tu pode, se tu tiver o ponto de interrogação, em vez de ter a arma em riste, a crítica em riste, pronta para lançar e a língua afiada, tem um ponto de interrogação afiado. Por que será que ele está fazendo isso? Se começar isso para todas as relações, né? Se tu conseguir fazer esse delay, separar o sentimento da ação, fazer esse delay e botar o pontinho de interrogação lá, oi, sério que tu tá fazendo isso? É um, Né? Por que será? E assim, tem um e conceito ver o que eu posso aprender com essa criatura, né? Posso aprender o que não fazer, o né? primeiro Como não desafio, agir. o primeiro desafio que eu proporia para o pessoal é o seguinte, ó, a próxima vez que alguém for mal educado, grosso, etc., talvez, não personaliza, certo? Sim, não é pessoal, né? Pessoal, não personaliza, se distancia um pouco e, e Dá te... uns 3 passos para trás para pegar impulso pra voadora. Não, isso é coaching Chuck Norris. Não. E, Tive que rir, desculpa. e tenta, de uma forma despersonalizada, tentar, ao invés de ripostar aquela pessoa, ser mais esponja, né? Tipo, pô, a pessoa bateu, absorve, né? E conversa, não se altera, conversa, tenta conversar com ela para ver como ela vai baixar o ritmo dela. O que acontece? Tem uma teoria bem Sim, porque interessante. daí tu acaba que tu desarma a pessoa, né, Fábio? A É, pessoa vem, é grosseira ou faz alguma coisa que tu não espera, tal. E daí tu toma aquele fôlego. Se tu bate de volta, a coisa só aumenta. Isso tu consegue fazer esse delay, respirar fundo e lançar esse ponto de interrogação no meio do caminho e falar, putz, por que será que ela tá agindo assim, né? Por que será? O que será que está acontecendo? Aí tu consegue, além de aprender com a dificuldade do outro ou com a, né, com essa necessidade do outro de ou de agredir ou de sei lá o quê, tu consegue, né, tomar, ter esse fôlego, absorver e dar de volta de acordo com o que ela ainda não se percebeu. exato, exato. Tu vai entrar no mundo dela, né? Tu vai entrar no mundo dela se tu não bater de frente. Tem um, tem um livro, cara, que é muito interessante. Eu não sei o título em português, tá? Mas em inglês é Chimp Paradox, do Steve Petter. Cara, esse livro é genial. Ele separa nosso cérebro, ele faz uma analogia para o nosso cérebro. O nosso cérebro são três partes, tá? O humano, que corresponde a nós mesmos. Depois, o chimpanzé, que é o nosso sistema límbico. E o Hum. computador, que é a nossa memória e é onde a gente armazena os nossos dados. O que acontece? Estamos aqui nós conversando, é o meu humano conversando com o teu humano. Esse somos nós, certo? Quando tu fala uma coisa que, de certa forma, me agride, o meu sistema límbico toma a frente, que é o chimpanzé, certo? O chimpanzé, cara, não é tu, mas é a mesma coisa que se tu tivesse um pitbull, entendeu? Não foi tu que mordeu a pessoa, mas tu é responsável pelo teu pitbull, Sim. certo? O teu chimpanzé não é tu. Quando tu me agride de alguma forma, o que acontece é que o meu chimpanzé toma a frente, porque o chimpanzé é territorial
e ele tem uma agenda diferente do humano. A agenda do humano é propósito, conexão, vamos aqui conversar, vamos se entender, vamos aqui ver se a gente se entende. O chimpanzé não. É reprodução, é território, acabar com o inimigo. Tá. E tem um detalhe, que o chimpanzé é 5 vezes mais forte do que o humano. Portanto, Tu tá virado no giraia. depois que o chimpanzé saiu da jaula, o que vai acontecer? Vai entrar aqui uma guerra de ego, né? E a gente, não preciso aqui nem dar exemplo, porque todo mundo já vivenciou milhares de discussões que se perderam, a discussão se perdeu, o foco da discussão já ninguém nem lembrava, mas continuava uma argumentação porque era um chimpanzé querendo enterrar o outro. Sim. O que acontece? Se tu chegar para mim armado em chimpanzé, porque alguma coisa aconteceu no teu dia, tu tá mal, não sei o quê, blá, 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 ainda por cima tá na TPM, né? E tu vier com o teu chimpanzé com toda a força para cima de mim, e o teu chimpanzé não encontrar outro chimpanzé para brigar, o que ele vai fazer? Vai ficar no vácuo, vai passar vergonha. Então, o que acontece? Quando uma pessoa está sendo grosseira, não sei o quê, blá, 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 deixa ela falar. Deixa ela falar. Deixa o chimpanzé cansar, balançar as garras. Se o meu marido estivesse escutando essa live, ele faz muito isso. Entendeu? Ele é um homem sábio. Não, olha só, não tem quem tem filho. A criança não tem fase de criança, pentelha, querendo dormir, que tá só que tu sabe, tá com sono. Tipo, entra no ouvido e sai no outro. Mesma coisa. Pessoa que tá ali virada no chimpanzé, virada no capeta, virada no giraia, ouve ela, dá pano. Deixa ela debitar, porque se tu puser o teu chimpanzé, se tu permitir que o teu chimpanzé vai maximizar o negócio. Vai entrar uma guerra de egos ali. Entendeu? Vai. Para que se torne automático, tu tem que interiorizar as crenças necessárias para que isso seja uma resposta automática, certo? Tá, parei. Pause. De novo. Isso aí já é PNL Master Practitioner. Eu não tenho esse curso aí. Vai, de novo. Volta. Isso é uma habilidade que, para ser melhor ainda, né, tu tem que permitir que esteja no teu sistema de crenças, que seja um hábito. Ou seja, na verdade, a gente está programado para nos ofender e tu repostar, né? Sim. Tu tem que ter, naquela terceira parte, que é o computador, certo? Que é no computador, instalado os programas necessários para tu reagir inicialmente de uma forma diferente. Porque o computador é 20 vezes mais rápido do que o chimpanzé. Entendeu? Sim. Então, se no teu computador tu tiver o software afinadinho, quando a pessoa entrar de sola contigo, tu automaticamente vai reagir de uma forma em que teu chimpanzé não vai achar que tem ameaça nenhuma ali. Entendi. Essas nossas reações são naturais, porque o nosso corpo... Beleza, tudo muito lindo, maravilhoso. Como é que pratica isso? De pouquinho em pouquinho. Todo dia um pouquinho. Isso é muito importante, praticar isso com atenção. Entendeu? Atenção. Sim. A despersonalização é a diminuição do ego, portanto, é olhar de fora. A gente, é impossível, a gente tem o ego, né? Não tem como se desvencilhar dele, mas a atenção em cima do ego é que permite que a gente tenha mais controle. Sim, se policiar, né? Tu tá sempre naquele stand-by, naquela luzinha vermelha lá. De forma assim, opa, isso me incomodou. Por que isso me incomodou? Lá vem o ponto de interrogação de novo, né? Olhar para ti mesmo como se tu fosse um outro ser humano, né? E o mapa não é território. Então, o que é que está fazendo o Fábio ficar incomodado com isso que a Nani falou? Né? Uhum. Porque
te traz para o momento presente, né? E isso te traz o estado de alerta necessário para começar a contornar essas questões do ego, que é bater de frente com quem bate de frente comigo, né? Para uma coisa mais ecológica, né? Uma coisa mais, pô, a pessoa chegou, entrou aqui de sola, não sei o que, tal. Vamos transformar esse ecológico para poupar energia e resolver o problema. Né? Na verdade, o ecológico é ter melhores consequências. Sim. Entendeu? Menores consequências graves. Menores impactos, né? É óbvio. Não é um botão que a gente liga, é um treino que a gente faz, certo? Isso é Sim, é um treino. Isso é desenvolvimento humano. Ah, o Fábio fala isso, tudo, não sei o quê, mas eu não sou um monge, entendeu? As pessoas falam coisas que me irritam, eu perco a paciência, eu bufo, dá vontade de partir a casa toda de vez em quando, entendeu? É normal, né? O que é que tem que acontecer é, por que eu estou sentindo isso? Por que isso está me incomodando tanto? Entendeu? É uma questão... Essa prática, né? É a prática que nem acordar, tomar banho, escovar os dentes. É praticar esse auto-questionamento, né? Tá sempre se questionando, sempre tentando se perceber. Por que eu estou sentindo essa emoção negativa? A emoção negativa é sempre uma mensagem, né? As emoções é uma bússola, né? Para onde é que a gente deve ir. Se está ruim, é que a gente está pisando fora do trilho, né? Então, essa despersonalização é tipo quando a gente está aprendendo a meditar, né? A cabeça... E qual é a prática? A prática não é assim, que droga, não consigo não pensar em nada, não consigo estar só focado na minha respiração. Quando surge aquele pensamento ok, foi respiração. Aí, daqui a pouco, está pensando no jantar. Opa, não, respiração. Entendeu? Volta. Volta, calma, volta. Né? A Josi chegou atrasado, mas vai estar disponível no YouTube, Josi. Não te preocupe. A gente está falando sobre a expressão mapa não é território, Josi. A gente está dando uma geral na expressão. Então, eu quando aprendi esse conceito, né, essa metáfora, as coisas começaram a fazer mais sentido para mim, né? Ou pelo menos me permitiu ver que, cara, realmente as pessoas são todas diferentes, né? Mesmo que tu pegar... Sim, e olha que engraçado, para te ver como é uma prática mesmo, né? Todo mundo sabe que ninguém é igual, senão a gente ia ser uma fábrica de robô. Todo mundo já parte do princípio que, ok, todo mundo pensa diferente, todo mundo age diferente, todo mundo é diferente. Até os gêmeos univitelinos são diferentes de acordo com as suas vivências, de acordo com o meio que vivem. E mesmo assim a gente não tem isso na prática na nossa cabeça, né? Então, a gente conversar sobre isso, trabalhar isso e colocar o alerta como se fosse aquela... Lembra que numa live que tu falou a rubber band no punho? Né? Coloca uma pulseirinha lá e dá uma puxadinha. Quando acontecer o negócio, é o tempo do delay. É o tempo de... Vamos respirar fundo e vamos botar o ponto de interrogação aí. Por que o cara tá agindo dessa maneira? Ou, antes de pensar no outro, pensa na gente mesmo, né? Putz, o que tá me irritando? O que tá me tirando de sério? O que tá me frustrando? Por que eu tô triste? Né? Ali, essa autopercepção, putz, já é anos-luz na frente. Porque é o ego que se irrita, né? É o ego que se irrita. Então, fazer essa análise vai te ajudar a começar a trabalhar essas questões do ego, né? O ego é que... Por que a gente se irrita? Pensa lá. Porque a pessoa falou uma coisa que vai contra os teus valores, né? Ou porque a pessoa falou uma coisa que está te atacando. Sim, que está te incomodando, né? Mas por que incomoda, né? A pessoa chega para ti e diz assim,
Nani, eu achei a live de vocês uma bosta, né? Aí, porra, como assim, cara? Né? Mas por que que isso nos irritaria? Né? Por quê? Qual é o Porque ponto? mexeu no ego e no Mexeu. brilho da pessoa. E o ego, o que que o ego quer? O ego quer ser melhor, o ego quer ser superior, o ego quer estar sempre certo, etc, etc. Entendeu? Ah, pô, é mesmo, cara, tu achou tão ruim assim? Bom, a gente só vai na nona, né? A gente tá aprendendo também, mas o Sim. que é que eu podia fazer de melhor? Ah, porque é muito tarde, não sei o quê, tal, tal, tal. Whatever. Ah, tá, pô, interessante. Deixa eu refletir sobre isso, então. É Ah, verdade. pô, tu não gosta disso? É mesmo? Mas por que que tu não gosta disso? É mesmo isso que eu faço te incomoda? Pô, me conta então, não sei o quê, tal, 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 blá, 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 blá. E aí a gente vai aprendendo, né? Verdade. Fábio, falta 4 minutos. Pô, Vamos ver aqui, ó. Ó, a Érica perguntou. Então, qual seria a melhor forma de saber quando isso se torna um abuso e qual a melhor forma de lidar com isso? E assim comentou ali em cima. Hoje em dia é cada vez mais difícil as pessoas fazerem autorreflexão, pois achamos que a felicidade sempre mora ao lado e não em nós. É não, verdade, mas tenho certeza que quem está assistindo a live já está aberto e já está vendo que a felicidade está dentro de si. Quem já está na oitava, nona live com a gente já viu que o sucesso parte de dentro. então, para quem perguntou aí quando é que isso se torna um abuso, Uhum, a Érica. isso é super subjetivo, né? Mais uma vez eu diria, casa com uma pessoa que tu não precisa fazer esse tipo de reflexão, entendeu? Porque Uhum. quando a E o gente caso é monte parcerias, monte, né? Trabalho, escola, amigo, periquito, papagaio. até porque por melhor que a pessoa seja, com certeza ela ainda assim vai ter dias em que tu vai ter que respirar fundo, né? Sim. Então, naturalmente já escolhe uma pessoa assim. Mesmas crenças e mesmos valores, né? Isso é raro encontrar. Exatamente. Agora, quando é que no limite, né, uma pessoa extremamente difícil, não sei o quê, assume que mapa não é território e que a pessoa está fazendo o melhor que ela sabe. Pode ser que tu não consiga tocar aquela pessoa o suficiente para fazer ela mudar. Aliás, nem tenta, né, fazer ela mudar. Isso só piora. Muda a tua reação com aquela pessoa e observa, entendeu? Fantástico. No Esse limite, foi o pulo do gato. não, Finaliza com isso aí, Fábio. um dia Finaliza com isso aí, falta 2 minutos. Muda a tua perspectiva, muda a tua maneira de reagir à situação, entendeu? eu estava numa palestra do Augusto Cury aqui em Lisboa, e aí, pá, a plateia cheia, né? Daí ele pergunta assim, ele é muito divertido, assim, quem gosta dos livros dele, pá, tem que ir numa palestra dele, porque a palestra é muito melhor que os livros. Meu Muito. Deus, vai acabar. Falta um Ele é, minuto. ele é maravilhoso. Aí ele assim, bom, então, quem aqui já tentou mudar o seu companheiro ou a sua companheira em casa? Aí todo mundo, eu, né? Eu, Fábio, eu, as duas mãos, não sei o quê. E ele, parabéns! Você piorou aquela pessoa. Você não consegue mudar ninguém. E se tentar, piora. Tu consegue te mudar. E princípio da PNL, a gente faz parte do sistema. Ótimo. O que isso significa? Significa que tu influencia o sistema. Então, A gente influencia o sistema. se tu colocar assim, olha, os outros eu não sei, eu vou trabalhar assim, assim, assado, né? No limite, tu vai ver que o teu local de trabalho não é apropriado para ti, porque tu tem meses que tu é uma pessoa melhor, não sei o quê, não sei o quê. Não se sente bem lá, gente, bola para frente. 30 segundos para acabar a nossa live. Muito Tchau, pessoal! todo mundo. Desculpa quem a gente não conseguiu ler ou responder. A gente faz um esforço enorme para tentar responder a todo mundo, mas é impossível. O que é ótimo, significa que vocês são muitos e muito participativos.
Tchau, gente. Amanhã Obrigado. no YouTube. Um beijo e um abraço. Tchau.